Desculpa, deixou todo mundo para trás. Irmãos, não passou 500 metros na estrada de terra, ele foi tirar a traseira do carro do banco de areia, perdeu a frente, esfregando o carro no barranco, arrebentou o carro. Daqui a pouco, todo mundo que a gente passou estava passando, chegando no Rio. Os ranchos, todo mundo passando. Aí eu estava falando da vida, polarizado da gente. A gente passou a 110, 120 e eles tudo 80, 60. Aqui, mas parados, estão todos chegando no Rio, ó. Vão todos nos ranchos, vão todos se divertir, mas está aqui. Arrogância. Você pode passar em cima de todo mundo aqui, mas esses humildes que você atropelou vai passar em cima de você lá também. Deixe isso de lado, irmão. Isso não nos leva a nada. Isso não nos dá vitória. Isso não nos leva a ser melhor do que ninguém. A gente pode até se sentir melhor hoje, mas amanhã nós vamos nos sentir pior. Nós vamos sentir vergonha de nós mesmos. Eu estou usando essa expressão nossa, porque nós estamos sujeitos a isso também. Podemos chegar amanhã com a arrogância lá embaixo, humilhado, como Davi, como Paulo, como aquele jovem rico, apesar de ter sido uma parábola, e o nosso irmão Pedro, ainda que todo mundo te abandone, eu não te abandonarei. Arrogância. Esqueceu que ele era ser humano. Esqueceu que só Jesus estava ali com o propósito de morrer. Irmãos, entenda uma coisa. A nossa vida é como a erva. Ela nasce, floresce, murcha e morre. Nós estamos aqui só de passagem. Nós temos que fazer o melhor possível para nós e para os outros. Nós temos que ser humildes, nós temos que ser simples. Nós devemos ser amigos. É lógico que existem circunstâncias que devemos ser prudentes, cautelosos, mas nunca arrogantes e soberbos. Devemos ter atitudes sinceras de coração com todas as pessoas. Não devemos ter sentimento de engano com ninguém. Irmãos, o nosso coração ele tem que ser de Cristo. O nosso coração ele tem que ser vigiado. Porque muitas vezes nos achamos super espirituais. Nos achamos expertos na fé. E muitas vezes ouvimos o nosso coração, pensamos que é Deus falando. Muitas vezes escutamos a voz de um profeta, de uma pessoa que traz uma revelação. A gente pensa que é Deus falando, mas muitas vezes é o coração daquele homem. Eu não estou dizendo que Deus não usa pessoas. Eu e muitos aqui somos testemunhos de grandes revelações que Deus trouxe e aconteceu. Mas muitas delas, irmão, pode conduzir aquele irmão, aquela irmã à perdição. Tome cuidado com isso. O nosso coração ele tem que ser vigiado constantemente. O nosso coração não é instrumento de revelação. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração se perde em muitos pensamentos. Muitas vezes estamos empolgados, entusiasmados. Muitas vezes queremos realizar grandes feitos. E sentimos muitas vezes paz para aquilo, mas muitas vezes é simples emoção e não a voz de Deus. Para certas decisões da vida devemos ser que nem Gideão, fazer prova, pedir prova de Deus. Deus é a tua vontade, revela-me de formas incontestáveis. E não se esqueça, irmão, o coração nunca é um instrumento infalível de revelação. Cuidado com o coração, está aqui na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos está aqui. Aleluia. Tudo que precisamos para saber a vontade de Deus está aqui. Aqui fala que devemos orar. Na palavra de Deus fala que devemos jejuar. Na palavra de Deus fala que devemos vigiar. Irmão, nada Deus diz que você deve vigiar. Irmão, Deus não precisa usar ninguém para falar isso. Está escrito aqui. Aleluia. Cuidado com qualquer profecia, revelação que aparece por aí. A Bíblia diz que toda profecia tem que ser julgada. Você tem que levar toda a revelação de Deus aqui em uma palavra, para ver a veracidade daquilo. Aleluia. Toda pessoa que fala, estou sentindo de Deus que você tem que pedir a conta do seu emprego, você tem que montar um negócio próprio, estou sentindo de Deus, xará, você tem que pedir a conta para ir na obra em tempo integral. Irmãos, palavra de Deus é o instrumento infalível da revelação de Deus. Aleluia. Não deixe muitas vezes
a soberba daqueles que se dizem profetas de Deus enganar a sua vida. Não faça isso. Deus tem a palavra de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Irmãos, Romanos. Abra a Bíblia, Romanos. Glória a Deus. Aleluia. Romanos, capítulo 12. Glória seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar aqui sobre o coração. Ainda falando do sentimento, do coração, da meditação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendimento, irmãos, está falando de mente. Quando falamos de coração, não estamos falando dessa bolinha de carne que os cardiologistas cuidam propriamente dito. Nós estamos falando daqui da mente, da alma, do que nos conduz por dentro. Nós temos que apresentar nossa vida diante de Deus, em sacrifício vivo, todos os dias, e renovar nossa mente, porque senão ela pode se confundir. E uma mente confusa, irmãos, pode trazer tragédia na vida de muita gente. Você pode olhar aí no seio da igreja, ao longo da sua história de fé, você vai ver muitas pessoas que se confundiram, porque não tem a mente renovada. A mente fica naquela situação de momento. Não é isso, Deus quer isso de mim, Deus está me revelando, Deus está falando isso comigo, Deus está me ensinando isso. Não, é aqui na palavra de Deus. Não queira criar aí na sua vida aquilo que não está dentro da palavra de Deus. Não queira fazer isso. Provérbios capítulo 11, versículo 10 diz: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Irmão, a humildade traz a sabedoria de Deus na nossa vida. Você sabe o que é ser humilde? Ser humilde não é ser passivo. Ser humilde não é ser passivo. Ser bondoso não é ser passivo. Ser humilde, ser uma pessoa bondosa, ser um homem bondoso, é você corrigir também. Nem sempre humildade tem que dizer sim. Nem sempre a bondade tem que falar sim. Existem momentos que você deve falar não para o seu filho. Existem momentos que você deve falar não para o seu amigo. E isso não é sinônimo de que você é arrogante. Muitas vezes a humildade nos faz dizer não. Igreja, se em alguma circunstância alguém fala não para você, não interprete essa pessoa como arrogante, como orgulhosa. Muitas vezes uma pessoa humilde tem que dizer não também. Muitas vezes um homem humilde tem que ser rígido. Muitas vezes ele tem que tomar autoridade de certa situação para poder dominá-la. Isso não significa que ele é arrogante. O homem humilde, ele tem discernimento das coisas. Ele sabe quando falar sim e quando falar não. E quando um homem de Deus diz não, e aquele irmão diz amém, a gente pode dar as mãos e dizer: eu que sou humilde. Agora, quando o homem de Deus fala não, e aquele irmão diz: calma aí, vamos argumentar. Calma. Vigia com arrogância. Muitas vezes ouvimos não para o nosso próprio bem. Muitas vezes o não pode até doer, pode até nos aborrecer, mas é para o nosso próprio bem. Entenda uma coisa: com a soberba vem a afronta. Todo soberbo encontra alguém para afrontar ele.